deixe de celebrar ao Senhor. Aleluia. Tu és tremendo, Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, ó Deus. Que possamos te adorar, ó Deus, cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Louvor que nós vamos ministrar esta manhã, e que possamos verdadeiramente caminhar com Ele a terra neste tempo de adversidade, que possamos nos colocar como discípulos do Senhor e celebrar a Ele, declarar as maravilhas do Senhor sobre esta terra, que possamos abrir a nossa boca e profetizar que Jesus Cristo é o Senhor deste tempo e que está governando as nossas vidas, a sua igreja, e que o melhor de Deus virá. Apesar de todas as coisas, apesar da nossa falha, Jesus morreu na cruz por cada um de nós, amém? Ele morreu por você para que hoje você tivesse vida, aleluia. Oh Jesus, oh, santo é o teu nome, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Vamos de novo. Meu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Aleluia. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece.
O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Santo é o teu nome, Senhor. Nome lindo, nome poderoso. Diga isso. Yeshua. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Você consegue abrir a sua boca em adoração ao Senhor nesta manhã? Santo e poderoso é o Senhor Jesus Cristo, aquele que traz vida ao que está morto, aquele que cura o enfermo, aquele que liberta o cativo. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, venha sobre nós nesta manhã, Espírito de Deus. Escuta as nossas orações e leva o nosso clamor ao Rei dos Reis, ao soberano Deus, ao trono do nosso Deus. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa fazer a sua obra, Pai, através de cada um de nós e em nós, ó Deus, para a glória do Teu nome, Deus. Sabemos que o Senhor tem todo o poder e autoridade, Deus. Por isso pedimos, Senhor, move as águas, Senhor, move as águas nas nossas vidas, seja adorado, seja engrandecido. Tu tens todo o poder e autoridade, Deus, para mudar a nossa sorte, Deus, para transformar, ó Deus, a nossa vida, Deus, para transformar esta terra e este tempo, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que todo joelho se dobre a Ti, Deus, que toda boca confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E
para que nós possamos viver dias melhores, ó Deus, do que nós já vivemos, Senhor. Que a Tua paz e a Tua alegria reine, Deus, nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus, ó Deus. Nós pedimos e clamamos a Ti, ó Deus, porque nós cremos, porque nós confiamos, Senhor, e porque nós acreditamos na Tua fidelidade e no Teu amor, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare isso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso, poderoso Deus, Tu és Senhor. Poderoso Deus, Santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso, poderoso Deus, tudo que nós precisamos, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Você pode levantar as suas mãos e declarar a Ele: poderoso, poderoso Deus, santo e poderoso é o Teu nome, Senhor. poderoso Deus, Aleluia, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. aleluia, Poderoso Deus, Tu és Senhor. poderoso Deus, Santo é o Teu nome, Deus. poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, Santo e poderoso é o Teu nome, Jesus. Digno de toda honra e toda glória e todo louvor, Pai. Nos colocamos nesta manhã, Deus, clamando a Ti. poderoso Deus, Ouve, Senhor, a nossa oração, Pai. minha alma anseia por Ti.
Santo é o teu nome, Jesus. Não há outro nome como o teu, Deus. Todo poder e autoridade a ti foi dado, Senhor. Por isso, Deus, nós invocamos o teu nome nesta manhã, Pai, acreditando na tua palavra, Deus, acreditando nas tuas promessas, Senhor. Por isso, Deus, de uma forma sobrenatural, Deus, cura, Senhor, os enfermos, Deus, restaura, Deus, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que todo olho, Deus, possa enxergar as tuas maravilhas, Deus, possa enxergar, ó Deus, o teu poder, ó Deus, as tuas obras sendo manifestadas, Pai, em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Deus, a tua igreja que aqui está reunida, Deus. Abençoa, Deus, cada lar aqui, Deus, representado para a glória do teu nome, Deus. Tudo que será realizado, Deus, hoje, neste dia, Pai, que seja para a glória do teu nome, Jesus. Nos colocamos, ó Deus, em tuas mãos, Pai. Confiamos e acreditamos em ti, Deus, e esperamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, declare isso. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória e todo louvor, ó Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de louvar o teu nome, Deus. Obrigado, Deus, por essa chama dentro de nós, pelo teu Espírito Santo, em cada um de nós aqui, para a glória do teu nome. Amém e amém. Antes de você sentar, libere uma palavra de amor e misericórdia para essa pessoa que está contigo. Aleluia. Poderoso Deus. Aleluia. Vamos à lição de número 3 da revista As Bem-aventuranças, do Salmo 32. Salmo maravilhoso. Louvado seja Deus. E a Heloísa está oferecendo esse culto em ações de graça por mais um ano de vida da Tatiane. Parabéns, Tatiane. 20 anos. Não, de casada. Gente, vamos lá. Página 16. Obrigado. As bem-aventuranças do Salmo 32. E diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Vamos orar? Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui esta manhã e agora estudar a Tua palavra, este Salmo 32, que é maravilhoso, e que ele venha, Deus, impactar a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós vemos que o salmista deu uma caprichada neste salmo, né, e ele diz aí no versículo 3: enquanto calei
os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Interessante, né? Eu tenho pregado algumas mensagens aí sobre perdão, sobre, né, a gente se consertar, E nessa semana eu estava analisando as minhas pregações, até para ver dentro do contexto o que Deus tem falado à igreja. E cheguei à seguinte conclusão, né, que há uma dificuldade de arrumar, né, ou encontrar alguém santo na terra. É impossível. Santo só Jesus. Ele provou isso. Sofreu aquela tentação no deserto, aquela coisa toda, e o próprio Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Depois o próprio Espírito o retirou do deserto. E há uma luta muito grande para a gente, né, endireitar a nossa vida. E o salmista, nesse salmo, ele fala sobre isso. Esse versículo que foi lido aqui, o versículo 3, enquanto calei os meus pecados. Olha que coisa terrível. É quando a gente tem aquela vida pecaminosa. Não é a gente pecar simplesmente, não, é viver no pecado. Porque pecar, todos nós pecamos. E ele disse que sofria com isso, a ponto de sentir seus ossos envelhecidos. Olha que coisa. Então vamos lá, na introdução, o autor colocou assim: o Salmo 32 é considerado um salmo de sabedoria e um salmo penitencial, nos mostrando a bem-aventurança de quem recebe de Deus o perdão dos pecados. A inspiração das palavras deste salmo foi a resposta de Davi ao Senhor, após o desfecho da situação de adultério vivida por ele com Betseba. Então nós vemos aqui, né, que Davi, depois do seu pecado, ele conseguiu se inspirar, porque o resultado do pecado é a morte. Mas ele conseguiu. Assim como nós também devemos conseguir. Devemos lutar para isso. Né? E ele conseguiu essa inspiração a ponto, né, de conversar com Deus. Abrir o seu coração. Limpar a sua alma. Senhor, olha, eu errei mesmo. Não tira de mim, né, a minha salvação. E é interessante, porque quando no Éden, Adão decidiu por comer do fruto que o Senhor proibira, tanto ele quanto sua mulher, Eva, de comer, se desencadeou a maior desgraça que atingiu toda a humanidade. O pecado que os afastaria de Deus trouxe também em seu bojo a morte espiritual a todos. O fato é que o pecado nos afasta de Deus. O pecado causa separação entre Deus e o homem. O pecado não perdoado leva à morte eterna.
Como eu falei na quarta-feira, né, eu usei o texto de Jonas. Jonas estava lá, fugindo de Deus, em desobediência a Deus. Se você quiser ouvir, está lá no YouTube, quiser ver a mensagem. E aí o que acontece? Todo navio estava pagando o preço de um homem em desobediência a Deus. Aos olhos humanos, não caracterizava um pecado. Ele simplesmente estava fugindo, desobedecendo a Deus. E aí Deus então lançou, o que diz aqui, uma desgraça sobre o navio. Deus lançou uma desgraça sobre o mundo, por causa de um casal. E sofremos essas consequências até hoje. Você pode imaginar como era o jardim do Éden antes deles desobedecerem a Deus? Você vê, foi o mesmo pecado de Jonas. Desobediência. Às vezes a pessoa cai num adultério, rouba alguma coisa, faz alguma coisa que para a sociedade é um crime, mas a desobediência a Deus ninguém vê. Só mesmo a pessoa ou quem estiver envolvido. E a desgraça está até hoje. O mundo está morrendo, né? A morte espiritual, principalmente. Uma luta, por quê? Porque um homem pecou. E nós estamos pagando preço até hoje. Tem até gente que diz que quando chegar lá no céu, a primeira pessoa que vai procurar é Adão. Dá uns cascudos no Adão. Porque você pode imaginar como era o jardim sem o pecado? Uma coisa maravilhosa. Puxa vida, né? Dando nome aos animais, aquela coisa toda, né? Dando nome à esposa, Eva. Olha que alegria. Comer junto com o leão, né? Com o urso. Né? E o que era melhor ainda nisso tudo, gente? Adão não tinha sogra. Tinha como se meter no casamento deles. Mas aí depois, tudo isso acabou. Entretanto, pela graça de Deus em Cristo, somos bem-aventurados. Somos reconciliados com Deus. Versículo 5 aí, né, de 2 Coríntios, versículo 19 do capítulo 5 diz: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. Então, quem veio reconciliar o mundo por causa do pecado de Adão foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos uma certa folga com relação a isso. Por quê? Porque nós recebemos esse Cristo Salvador em nossas vidas. Aí ameniza as sequelas do pecado de Adão e Eva. Ameniza. Hoje a gente tem onde buscar consolo. Isso é um refrigério. Pela graça, temos a iniquidade perdoada e os pecados encobertos sendo justificados em Cristo. É pela graça, o favor imerecido de Deus, que somos perdoados, justificados e salvos. E o salmista diz no versículo 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto.
Louvado seja Deus, né? Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Jesus, pela infinita graça, Ele nos sustenta. A gente sabe que não podemos abusar da graça, né? É um favor imerecido, mas a gente não tem que ficar pecando, errando, vacilando, por estarmos sob a graça. Não, temos que ter uma vida, né, na presença de Deus, como foi falado quarta-feira. O perigo de ter-se como justo aos próprios olhos. Ou seja, aquela pessoa que se considera íntegra, né, reta, aos seus próprios olhos, não aos olhos dos outros. Eu conheço pessoas que falam, não, eu não tenho pecado para ser perdoado, para aceitar Jesus. Eu não bebo, não fumo, não adultero. É um santo. Não sei nem o que está fazendo aqui. Já devia ter sido arrebatado. Mas e a tal da desobediência que a gente não vê? Em certa ocasião, essa história aqui nós conhecemos bastante, né? Um jovem de destaque na sociedade perguntou a Jesus o que tinha de fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe respondeu que uma coisa fundamental lhe faltava. E assim lhe ordenou que vendesse todos os seus bens, distribuísse o produto com os pobres e depois o seguisse. Aquele homem, então, se afastou triste, uma vez que era dono de grandes riquezas, julgando que elas poderiam lhe dar segurança. Muitos pensam assim ainda hoje. Aprendemos então com esta narrativa que não pode haver coisa alguma causando separação entre nós e o nosso Deus. Nem sempre os ídolos que se antepõem à nossa adoração a Deus têm aparência humana. Necessitamos dele fundamentalmente e exclusivamente dele para sermos bem-aventurados. Eu acredito que vai ser difícil arrumar alguém que se comporte diferente desse cidadão. Vai lá, vende tudo e distribui aos pobres. Pensou nisso? A gente fica analisando, criticando o rapaz, não, o rico, poderoso rico. Mas, gente, qual de nós aqui faria isso? Vai lá, vende a sua casa, vende o seu carro e distribui aos pobres. Primeira questão, mas aí eu vou morar onde? Como é que eu vou para a igreja? Como que eu vou levar as crianças na escola? Então, é um ensinamento que a palavra de Deus nos dá, mas não para julgar o cidadão. Ele simplesmente se comportou como todos nós nos comportaríamos. Porque é difícil. Você conquista tudo que você tem pela, né, a sua vida, e agora você vai ter que vender tudo e dar para os pobres. A reação, com certeza, foi uma reação normal. E, lamentavelmente, nós vemos na Bíblia que esse cidadão não aparece mais na Bíblia. Coitado, ele foi embora. Foi lá viver a vida dele de rico, né?
e não obedeceu ao Senhor Jesus. Eu estou falando da nossa natureza humana. A nossa natureza humana se comporta assim. Agora, quando você, revestido do poder de Deus, do Espírito Santo, você toma decisões que até você se surpreende. Tem gente que tem dificuldade até de dar esmolas. Tem dificuldade. Gente, como é bom dar. Melhor do que receber. Então seja generoso. Né? Se alguém bater na sua porta, ajude. Socorre. Se vê alguém na rua, socorre, ajude. E vai ser legal. Deus vai ficar feliz com você. Você não está vendendo tudo e dando aos pobres, mas pelo menos está participando, né, de um conselho. 3. O caminho para o perdão. O apóstolo João, sintetizando sobre o caminho que devemos percorrer para obtermos tal bem-aventurança, assim declarou: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você percebe, né, que o tópico anterior é o perigo de você se considerar justo, santo, aos seus próprios olhos. Né? Porque quem tem que reconhecer é aquela pessoa que vive com você. Será que se eu perguntar à sua esposa que você é um homem justo, um homem legal, um homem amoroso, qual seria a resposta da sua esposa? Pensa nisso. Né? Mas não fala, nem fecha o semblante. Né? E se fizesse ao contrário? Perguntasse ao seu marido, né? Se você é uma boa esposa, fiel, justa, qual seria a resposta? Esse é o tópico que nós estamos estudando. Você lembra daquela frase que eu botei lá no status, que eu preguei aqui, falei sobre ela? Né? Quer conhecer uma pessoa? Não pergunte nada a ela. Observe só os seus atos. É o suficiente. Hã? As pessoas observam os seus atos na sua vizinhança. Hã? Lá vai um homem de Deus. Legal, né? É. Aí é bacana. Lá vai aquele cara que está na igreja, mas não parece nem crente. Pô, é triste. Nós vivemos isso. Então, nós vemos aqui que João fala do caminho para o perdão. E esse caminho é para todos nós. Não é para 1, 2, 3, não, é para todos nós. Eu vou repetir o versículo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Viu? É mentira. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o caminho é esse. Errou? Lamentável. Pede perdão. Se arrepende. Tem remédio. Amém? Tem remédio, gente. Viu? Não é incurável.
Dá para resolver. Agora fala da segurança em Deus, no tópico 4. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha só o caminho, né? Então, o primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, pedir perdão. Terceiro passo já não depende de você. Já depende deste que é fiel. Como está dizendo aqui no versículo 1. Aquele cuja a transgressão é perdoada. Aí entra Deus, recebendo o nosso arrependimento. Aí a pessoa fala, mas tem que ser de coração. Gente, olha só. Coração só Deus é que conhece. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Até a nós ele engana. Quer um exemplo? A gente às vezes se apaixona pela pessoa errada. Olha que coraçãozinho sem vergonha. Não é verdade? Poxa, mas eu achava que ia ser feliz com você, mas Deus me livre. É o coração, a gente vai pelo coração. Então, enganoso é o coração do homem. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela com esse coraçãozinho que bate aqui a beça, né? Por quê? Porque dele vai partir tantas coisas. Agora, com relação ao arrependimento, se é sincero, se é de coração, se é de boca, isso aí é problema de Deus, não é nosso. Porque muita gente pode chegar para você e falar, não, meu irmão, eu queria pedir perdão a você, porque, puxa vida, a gente não está bem, a gente não está se falando, a gente, né? Aí, vira as costas, a pessoa fala assim, duvido, isso é de boca para fora. Pô, olha só, já vem outro erro, está julgando o irmão. Caramba, aceita o perdão. Ué, vamos caminhar. Esse é o processo. Então, esse terceiro passo em diante pertence ao nosso Deus. Ou seja, a segurança em Deus que você recebe o perdão e o seu pecado é coberto. Por que esse pecado é coberto, gente? Pecado é pecado. É coberto pelo amor de Deus. Amém? Que o amor de Deus só Ele tem. Nós não temos. O amor cobre uma multidão de pecados. Está vendo? O que cobre o pecado, o erro, é o amor de Deus. E a gente precisa estar embaixo desse amor. A gente precisa encontrar esse amor perdoador, esse amor que nos sustenta. Bem, neste momento, Davi agradece a Deus pela transgressão, aí no tópico 4, pela transgressão perdoada, pelo pecado coberto. Nada há mais gratificante, nada traz mais segurança do que ver tirado da alma o peso do pecado. Dá um alívio, né? Quando Deus tira o peso do pecado. Na minha trajetória eu conheci uma ou duas mulheres que sofreu muito porque cometeu aborto antes de se converter, antes de conhecer.
E aquilo martirizava as mulheres. E eu conversava, orava, falava, olha só, esse pecado já foi perdoado, você se arrependeu, você não conhecia, né? E nem precisa conhecer a palavra de Deus, né? Para atuar contra o aborto, né? Não precisa conhecer a ordem natural das coisas. E olha, graças a Deus, né? Deus conseguiu convencê-las. E depois elas ficaram mais à vontade para seguir a Cristo e para louvar a Deus, mesmo tendo cometido essa transgressão. Por quê? Porque Davi cometeu, não foi um pecado, foram muitos pecados, gravíssimos. Hoje Davi estaria condenado, estaria preso, né, tantas outras coisas. Mas ele começou a sentir paz quando ele percebeu que Deus trouxe de volta a sua vida. Porque nós vimos no início que o pecado causa a morte espiritual. E agora ele está agradecendo a Deus aqui, né? Poxa, sentindo a alma mais leve. Deus se volta para o pecador arrependido, concedendo-lhe a sua misericórdia. Mas o texto diz que foi através da confissão e do arrependimento. Tal texto aponta à cruz do Calvário, onde Jesus tomou sobre si os pecados que eram nossos e nos afastavam de Deus, imputando sobre nós a sua justiça. Essa justificação é uma bem-aventurança, tornando alguém feliz pelo perdão obtido. Tal misericórdia divina está à nossa disposição, a fim de tirar de nós este peso, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados. Jamais? Mas você, alguns anos atrás, me traiu. Caramba, vê como Deus é diferente? Deus não. Deus, ele esquece o nosso pecado. Olha que capacidade, gente. Sobrenatural. Eu costumo dizer que a gente está sempre desenterrando mortos, né? Aquela coisa já morreu, já foi enterrada. Mas caramba, em qualquer discussão a gente desenterra o defunto. Desenterra e cobra. Graças a Deus que ele não é assim, né? Porque senão a gente teria uma vida espiritual capenga. Qualquer desânimo, aí Deus ia falar, tá vendo? Foi você que vacilou. Você não devia fazer isso, fazer aquilo. Não. Se arrependeu, foi perdoado, acabou, gente. Tem que colocar uma pedra mesmo, como a Bíblia diz, né? Que amarra uma pedra e atira ao mar. Acabou. Mas é difícil? Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, né? Não estaria aqui na Bíblia para a gente aprender. Bem, é que a gente não tem confessionário, né? Tivesse confessionário, mas não tem. A gente confessa direto a Deus, né? Amém? É a Deus que a gente confessa. Porque aqui no tópico 5, ele fala do benefício da confissão. Tá bom?
enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha só que dor, que sofrimento. Eu vou ler o comentário aqui do nosso autor. Este é um salmo de gratidão, baseado em uma experiência de arrependimento, no qual o salmista, que tinha sofrido em virtude dos seus pecados não confessados, experimentou a certeza do perdão divino após a confissão dos mesmos. Enquanto ele não os confessou a Deus, preste atenção, enquanto ele não os confessou a Deus, e a gente às vezes confessa para um amigo, confessa para o pastor, confessa para o padre, confessa para a esposa, para o marido, mas não é o suficiente. O primordial, Davi está mostrando pela sua atitude, que é confessar a Deus. E olha que bacana, é você e Deus. Sou eu e Deus. Amém? Então, enquanto ele não confessou a Deus, sentiu em seu próprio corpo os reflexos negativos do pecado. Você acredita que isso pode acontecer? A gente sentir no próprio corpo? Eu acredito. A menos que seja uma pessoa inconsciente, uma pessoa que não está nem aí. Eu lembro que quando me converti, eu estava sentado ao portão com meu cunhado, irmão da Carla, e a gente sentou, começou a bater um papo, ele lá estava tomando uma cerveja sentado no portão, naquela época podia, né? Mas eu sentei, comecei a conversar com ele e tal. Eu já convertido, ele com uma pistola do lado, né? Estava devendo, né? Não, ele era policial, né? Então policial deve mesmo, né? Tem que ter cuidado. E ele com aquela pistola, eu falei, rapaz, para que isso aí, cara? Isso aqui é minha caneta. Falei, caramba, que caneta, hein? Deve ser aquela de 7.000, né? E eu conversando com ele, falei, rapaz, pô, tu tinha que ir para Jesus. Para com essa vida e tal. Ele falou, cunhado, deixa comigo. Quando eu tiver velhinho, assim igual ao Mir, né? Eu vou para Jesus. Acho que não passou dos 40, gente. Foi não sei para onde, mas não passou dos 40. Por quê? Porque a pessoa não reconhece o seu erro, seu pecado, sua falha. Acha que vai dar tempo, né, de envelhecer. Eu ficava bolado com ele. Desculpa o bolado, mas ficava mesmo. Por quê? Porque parece que Jesus só quer coisa velha. Por que ele não foi jovem, pô? Atuante, trabalhar na obra de Deus? Poxa vida. Mas não, fala para mim, não, quando eu ficar velho. Está vendo? E não conseguiu ficar velho. Então, repetindo, enquanto ele não os confessou a Deus, sentiu em seu próprio corpo os reflexos negativos do pecado. Mas, após sua confissão, obteve o alívio e a segurança de quem recebe de Deus o perdão. Alívio e segurança. Isso é sensacional, gente.
Então vamos aproveitar esse pouco tempo que a gente tem, né? E permanecer na presença de Deus, pedindo perdão, erra ali, perdoa aqui, erra ali, pede perdão ali, né? Porque a gente peca até em pensamentos. É difícil de controlar, né? O salmista, ele pede perdão até pelos pecados cometidos durante o sono, enquanto está dormindo. Você já sonhou pecando? Também. Olha só. Ou seja, o pecado nos cerca. É complicado, gente. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, quando eu trago as mensagens falando de conserto, de você se aproximar do seu irmão, é para você limpar a alma. Não é que você vai conseguir ficar, né, sem errar, sem pecar. Não, não dá. A gente peca com a tal da língua. Caramba, pecado pior que tem, eu acho que é da língua. Pior do que uma pedrada, a comparação é essa. Então é bom a gente estar pedindo perdão. A Bíblia diz, aquela pessoa que pecou contra você, olha só, ninguém aprende isso, gente. Vai a ela, pô. Vai a ela e pede perdão. Pô, mas foi ela que pecou? Vou nada? Isso é do diabo? Isso não é de Deus? Não, é de Deus. A recomendação é de Deus. Se o teu irmão pecou contra você, vai a ele lá, pede perdão, pede desculpa, ora junto. Olha que coisa maravilhosa. Mas é muito ruim fazer isso, né? Bem-aventurado os humilhados, que serão exaltados. Tem coisa que a gente não consegue descobrir como sair, como resolver. Como que eu vou falar com uma pessoa, se aí eu vou ter que usar um nome de uma outra pessoa? Vai complicar tudo. Ou seja, a gente confia em nós, não em Deus. Se confiássemos em Deus, Deus conduziria tudo da melhor forma possível. Davi chegou e foi a Deus, quebrantado, doído, amargurado, dor na coluna, dor no joelho, dor de cabeça, dor nas articulações, dor na alma. O cara estava todo doído, gente. Tem um salmo que ele fala que, né, igual cana, né, que passa ali naquela moenda, aí passa a primeira vez, aí passa a segunda vez. O cara, quando é mão de porco, vende caldo de cana, ele passa umas 3, 4 vezes. Caramba, tu bebe até a casca. Ele quer economizar. O salmista se sentia como uma cana, amassada, esmagada. Puxa vida. Continuando ainda o tópico 5, sob hipótese nenhuma, devemos tentar ocultar, encobrir os pecados cometidos. Olha só, presta atenção aqui, ó. Vou ler de novo a frase que o pastor colocou aqui. Ó. Sob aí embaixo. Hipótese nenhuma devemos tentar ocultar, encobrir os pecados cometidos. Agora você deve ocultar, viu? Encobrir os pecados dos outros. Você não tem que estar divulgando o pecado dos outros. Eu vi o irmão ali numa situação. Gente, deixa o irmão cuidar da situação dele. Pô, tu vai querer cuidar da situação do irmão? Você tem que cuidar da sua, que já não é boa. Mas não, a gente quer cuidar do irmão.
A gente quer chegar para o irmão e falar: irmão, olha só, se conserta, irmão. Volta para a presença. Olha só, quanta santificação. Né? Não, encobre o pecado do irmão, ora por ele, fala: Senhor, abençoa, dá força, dele encontrar o caminho, esse caminho maravilhoso que é arrependimento e perdão. Repito, o amor cobre uma multidão de pecados. Está vendo? Então ame o seu próximo, ame essa pessoa, né? De uma forma especial. Vamos lá. Primeiramente, porque tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. Está vendo? Tudo ouve e tudo sabe, conforme afirma o Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não dá para fugir, gente. Em segundo lugar, para que não adoeçamos interna e externamente. O perdão de Deus é cura para o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Nós vemos lá no texto, na primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 11, falando da ceia, que muitas pessoas estão doentes, sofrem por causa do pecado. Olha só, gente, você já imaginou se a doença que você tem, né, uma dor, uma pressão, uma não sei o quê, é consequência disso? Então eu vim trazer o remédio. Arrependimento e perdão. Pronto, acabou. E ó, baratinho. Porque alguém já pagou o preço, passou lá na farmácia, deixou pago. É só você pegar e ingerir. Simples assim. Amém? Então vamos lá. Em segundo lugar, para que não adoeçamos interna e externamente, né? O perdão de Deus é cura para o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Conclusão. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Versículo 6. Ser bem-aventurado, na narrativa bíblica, significa dizer: aquele que é feliz e foi abençoado por Deus, entre aspas, apesar dos pecados cometidos, havendo arrependimento dos mesmos e confissão a Deus, encontramos a misericórdia que nos livra de sermos afogados por nossas culpas. Já chegamos ao final, viu? Mesmo diante de nossas transgressões passadas, quando confessamos os pecados, o Senhor nos afasta de todas elas. Que bom, né? Como também escreveu Davi, entre aspas, versículo 12, do Salmo 103. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões.
De fato, somos bem-aventurados. Vamos dar o passo de fé e buscarmos ao Senhor por sua graça e misericórdia. Pois é pela fé que recebemos os benefícios da cruz. É pela fé que somos justificados por Deus. E é pela fé que temos paz com Deus. Amém. Está vendo? Então vamos orar, né? Feche os seus olhos. Aproveita para pedir perdão agora. Entra no confessionário. Maravilhoso Deus. Neste momento, Deus, nós queremos abrir o nosso coração. Queremos, Senhor, te pedir perdão. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós que estamos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, nos dê força para chegarmos ao arrependimento e alcançarmos o teu perdão. Crendo no teu poder, crendo no teu amor, crendo até mesmo que o Senhor esquecerá os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém e amém.